Professora Denilson por aqui, com mais uma super videoaula. Uso da escala e generalização de dados. Preste atenção, muitos profissionais cometem gravíssimos erros ao não levarem estes conhecimentos em consideração. Porém, deixe-me primeiro te convidar para baixar o e-book Aprenda a utilizar o ArcGIS Profissionalmente. Neste e-book eu passo 347 sacadas, truques e dicas práticas, mostrando como proceder. O link está na descrição do vídeo. Clique neste link e baixe o e-book. Uma vez dito isso, vamos para a aula. Alguns dias atrás, o Pedro, que é aluno do treinamento ArcGIS Expert, entrou em contato comigo e perguntou o seguinte: professor, eu estou trabalhando na produção de um SIG. Para o mesmo, eu estou obtendo dados de fontes diversas. Obtive dados do IBGE, dados de cartas topográficas e dados a campo com GPS de navegação. Porém, qual que é o problema? Eu peguei os dados da carta topográfica no caso, e os dados que eu obtive a campo com GPS de navegação. Levei eles para o Google Earth e estes dados não casam. Parece que os dados da carta topográfica foram levantados a miguelão, porque eles ficam horríveis. E perceba o que, né? Que diante disso, melhor dizendo, o que foi que eu falei para este cliente? Meu amigo, o problema não é isso, e sim que você está tentando misturar arroz com feijão. Perceba que são coisas diferentes que nunca vão ficar da mesma cor. Ou seja, os dados levantados com GPS de navegação estão em uma escala, né? Normalmente possui uma acurácia de 2, 3 metros. Já os dados levantados, né, obtidos, melhor dizendo, desta carta topográfica estão em uma outra escala, ou seja, estão generalizados. E perceba isso, né, que todo mapeamento, toda abstração matemática possui generalizações. Por exemplo, se você pegar um mapa, vai ver que o mesmo está em determinada escala. Daí, aplicando a fórmula da escala, nós vamos conseguir descobrir qual que é o fator de generalização. Isso mesmo, é sabido que a menor distância no mapa que nós, né, eu e você, seres humanos, conseguimos ver é 0,02 milímetros. A fórmula da escala é 1 sobre a escala, vai ser igual distância gráfica sobre a distância real. Ó, macetezinho. Distância gráfica em cima, ou seja, o mapa representa o terreno em uma escala menor normalmente. O mapa está sobre o terreno. Macetezinho, hein?
escala gráfica é em cima e escala real, né, é embaixo. Perceba isso. Voltando para o assunto. Se nós aplicarmos a fórmula da escala, 1 sobre a escala é igual a distância gráfica sobre a distância real. Por exemplo, 1 para 50.000, uma carta topográfica, né? Escala de 1 para 50.000 é igual a distância gráfica sobre a distância real. A distância gráfica 0,02 milímetros, que é a menor distância que nós conseguimos ver. Com isso nós vamos descobrir, preste atenção, o fator de generalização, ou seja, qual o menor tamanho que um objeto tem que ter para o mesmo poder ser colocado neste mapa. E é por isso que este meu cliente obteve este resultado. Perceba aqui, ó, essa linha aqui são os dados da carta topográfica. Perceba que eles parecem terem sido feitos a miguelão, quando comparados aos dados do GPS de navegação. Porém, agora você já sabe, né, que o problema é a escala, que toda representação matemática possui abstrações, logo, cuidado, né? Na produção de SIGs e de mapas, cuide isso. Sempre faça o que? Lembre-se de lá da última aula. O planejamento. Se o mapa que você for produzir for daquele mapa clássico, até que não precisa, né? Porém, sempre que você for fazer um trabalho diferente, planeje-se. Isso mesmo. Pegue e lembre-se lá da última aula que nós temos o dado de saída, que é o que você quer, processamentos e dados de entrada, ou seja, que é um sistema, né? Entrada, processamento ou vários processamentos e saída. Com base nisso, sempre que você for produzir um mapa, faça o planejamento. Pare e pense, opa, qual que é o resultado final que eu quero? Com base nisso, qual a acurácia, qual a abstração dos dados de entrada? Com isso, você vai pegar e vai puxar do leque de métodos de obtenção de dados, né? Ou seja, você vai ter eles como um leque na manga, vai puxar deles e vai ver, opa, para a produção deste mapa, deste SIG, quais dados do meu leque, deste leque que eu vou utilizar? Por exemplo, dados do IBGE, dados de algum ministério em específico, dados de cartas topográficas, ou ainda, né, indo a campo, obtendo dados com receptores GNSS, estações totais, drones, enfim. Tenha isso como um leque. Não faça como esse nosso amigo, né? Então sempre faça isso. Olhe para o seu resultado final, foi mal. E, com base na abstração matemática que é necessária, olhe e analise, né, quais fontes de dados de entrada que você vai utilizar. Dito isso, eu vou ter que ir, sim,
Você aí e eu aqui, né? Eu vou ter que seguir a minha rotina. Se você gostou dessa aula, rode o vídeo para baixo, deixe o seu comentário aqui embaixo, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo com os seus amigos, não seja egoísta, né? Eles também merecem obter estes conhecimentos. E fique ligado, este é apenas o quarto vídeo, uma série de 12 vídeos para te ajudar. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, vá lá e assista.